Fala galera, eu sou o professor Marquinho Laurindo de Literatura e hoje eu tô aqui para falar sobre parnasianismo, um dos estilos mais importantes da literatura brasileira. Tá preparado? Então vem comigo, tá começando mais um Cai no Vestibular. O parnasianismo é um dos movimentos mais importantes da nossa trajetória literária. Ele vai ter início em 1882 com a publicação do livro Fanfarras, do Teófilo Dias, e vai se estender até 1922, que é o ano da Semana de Arte Moderna e do início do projeto modernista. No entanto, para a gente entender o parnasianismo, é fundamental que a gente olhe um pouquinho para antes, tá? Tentar entender o que acontecia do ponto de vista artístico, estético, antes do parnasianismo. E quando a gente olha para lá, a gente vê o movimento romântico. Esse movimento que foi muito importante para a difusão literária no Brasil, para a formação de um público leitor aqui, tá? Para trazer para a gente uma composição que desse a possibilidade dos brasileiros se reconhecerem na literatura, ele se estendeu até ali o finalzinho do século XIX. E o romantismo tinha como base o sentimento, a idealização, a subjetividade. E esses valores vão ser recusados pelos parnasianos. Os parnasianos acreditam numa poesia que é baseada num conceito, e o conceito é o conceito de perfeição formal. E aí você me pergunta assim, mas espera aí, Marquinhos, o que afinal é essa perfeição formal? Olha, perfeição formal é um padrão que o parnasiano vai seguir ali à risca para compor uma poesia que valorizasse a beleza. Então, eu vou te explicar que esse padrão é baseado em pelo menos 4 fatores centrais, que você vai ter que entender muito claramente para não ter nenhum tipo de dificuldade. Vamos lá então. Quando eu penso em perfeição formal, eu vou pensar primeiro na métrica regular. Cara, o que é métrica regular, Marquinhos? Bom, a poesia parnasiana ela era baseada num tipo de verso que se repetia no texto inteiro, tá? Como assim? Vou dizer que eu pego um verso ali de 10 sílabas poéticas, que a gente chama de decassílabo, e se o primeiro verso é decassílabo, todos os outros vão seguir esse padrão. Os parnasianos também usavam um outro verso muito comumente, que é o verso alexandrino. Esse verso ele tem 12 sílabas poéticas. Então começava ali com o alexandrino e ia seguindo o padrão até o fim. Então isso é a métrica regular parnasiana. Todo um projeto de composição poética que valorizava essa regularidade. Eu até um dia estava perguntando essa mesma questão para os meus alunos em sala de aula e eu perguntei assim, mas o que é métrica regular? E uma aluna respondeu assim, ó, é isso, né? Quando ela falou assim, ficou claro, tá? Quando você pensar em métrica regular, você pensa nisso, né? A manutenção do número de sílabas poéticas do verso. Normalmente, galera, os parnasianos vão usar ou o verso decassílabo, de 10 sílabas poéticas, ou verso alexandrino, de 12 sílabas poéticas, tudo bem? Então, quanto à métrica regular, é isso. O que eles vão usar mais? Eles vão usar também as rimas de maneira frequente, tá? Mas por que se usa rima? Porque a partir da junção entre métrica e rima, eles vão criar o ritmo na poesia. E os parnasianos achavam que a rima podia gerar na produção uma certa sofisticação, mostrando que eles dominavam a forma. Então, eles passam a trabalhar as rimas, mas não de maneira aleatória, tá? Eles escolhiam cada palavra que estava ali compondo a rima. E com isso, eles classificavam essas rimas em rimas ricas, em rimas raras, só para você lembrar. O que é uma rima rica? Uma rima rica é quando ela é formada por palavras de classes gramaticais diferentes. Olha isso! Os caras tinham a preocupação de achar ali uma palavra com uma classe gramatical diferente da outra para fazer a rima, não fazer de forma aleatória. Tudo isso, galera, é resultado de um processo de preocupação muito grande com a forma. E esse processo não para na métrica e na rima. Esse processo ele vai ser estendido para o vocabulário. E aí você me diz, né? Se eu estou compondo toda essa forma
preocupada, tá? Direcionada para um rigor formal cada vez maior, o meu vocabulário ele vai ser formal ou informal? É óbvio que ele vai ser formal. E os parnasianos vão exacerbar esse formalismo, né? Essa formalidade. Os parnasianos eles vão trabalhar um vocabulário que a gente vai chamar de erudito. Tá? Um vocabulário ultra formal, palavras que a gente não usa cotidianamente na linguagem, tá? E aí, com isso, eles acreditavam estar fazendo também um tipo de composição mais sofisticado, tá? É comum no parnasianismo, inclusive, a gente encontrar termos que até são em latim, só para você ver o nível de preocupação que esses caras tinham em fazer uma forma que fosse perfeita, tá? E nesse contexto, eles vão escolher uma forma fixa, tá? Como a forma preponderante do estilo. O que é isso, forma fixa? Gente, na tradição poética, desde a antiguidade até a contemporaneidade, existem formas que têm um padrão e elas devem ser representadas naquele padrão. Então você vai ter várias formas, mas a mais conhecida, tá? E mais utilizada até hoje em dia é uma forma fixa chamada de soneto. Se você já escutou falar, você deve lembrar que a forma do soneto, ela é fixa e ela vai ser representada de que maneira? Sempre assim, ó, 2 quartetos e depois 2 tercetos. São 14 versos que são organizados assim, ó, 4, 4, 3, 3. E assim a gente vai ter a formação do soneto. Os parnasianos, eles vão adorar o soneto. Então é muito comum que você encontre na poesia parnasiana o soneto como forma fixa preponderante. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Não é necessariamente um soneto, ele não é obrigatório, mas é muito comum o uso do soneto dentro do parnasianismo. É um estilo que vai pegar esse uso desde estilos anteriores, né? O soneto já era utilizado lá no Renascimento, ele já era utilizado, por exemplo, depois do Barroco, depois do Neoclassicismo, que aqui no Brasil a gente vai chamar de Arcadismo, até que chega, né, o movimento parnasiano e vai utilizar o soneto também. Então, se a gente pensa nessa ideia de perfeição formal e de busca da beleza que o parnasianismo vai tratar, a gente vai trabalhar esses elementos aí fundamentais na forma. Então, para o parnasiano, a métrica regular, o uso das rimas, o vocabulário erudito e o soneto como forma fixa preponderante são centrais na composição. Tudo bem? Então repara só, eu estou te apresentando um primeiro quadro. E esse primeiro quadro é o quadro da perfeição, do rigor formal que os parnasianos vão trabalhar. E esse estilo, ele vai também buscar outros elementos. Ele vai trabalhar outras características. E uma delas, que eu quero que você anote aí, é o que a gente vai chamar de retorno aos padrões clássicos. Como eu te falei, o parnasianismo ele é um estilo de base clássica. Então, a retomada do padrão clássico, ela vai ser fundamental para esse estilo. Ah, Marquinhos, mas espera aí, quando você fala em padrão clássico, você está remetendo ao quê? Eu estou remetendo à antiguidade. Eu estou remetendo à Grécia e estou remetendo a Roma, tá? Então todo aquele padrão formal que era exaltado, né, na antiguidade, ele volta nesse final do século XIX e início do século XX no Brasil. E mais que isso, tá? Eles vão voltar a trabalhar os elementos da mitologia clássica. Então, no parnasianismo, vai ser comum você olhar referências a Zeus, Afrodite, Apolo, ou seja, eles voltam a trabalhar a mitologia de padrão clássico, diferentemente do romantismo, que muitas vezes era religioso no sentido cristão, tá? E agora não, agora eu trabalho o padrão clássico, eu trabalho os elementos e as divindades da mitologia. Só para você entender como isso era relevante, talvez o poema mais famoso do parnasianismo seja um poema chamado Profissão de Fé. Esse poema é de um autor genial chamado Olavo Bilac, o maior autor parnasiano. E ele vai começar esse poema falando assim, olha só, Profissão de Fé. Não quero Zeus capitulino, hercúleo e belo,
talhar no mármore divino com o K-martelo. Olha só isso. Ele começa o poema falando assim pra gente, ó: eu não quero mais esculpir uma estátua de Zeus. Eu não quero mais trabalhar aquele padrão formal maravilhoso na escultura. Eu quero que a minha obra literária crie um padrão formal de beleza e de rigor, né, que vai trazer a perfeição, tá? Só para você ter uma ideia, é dentro do parnasianismo que nós vamos ter essa comparação artística, tá? Só para você ter uma ideia, no próprio Profissão de Fé, mais à frente, o Olavo Bilac vai falar assim, ó: imito ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz uma flor, né? O que significa isso? Cara, eu imito o artista que está ali fazendo a joia, com todos os detalhes que ele vai nos apresentar. Eu tento fazer a minha forma poética idêntica, cheia de detalhes, cheia de preocupações, ou seja, gente, é uma preocupação de representar a arte diante da própria arte. Isso vem da onde? Isso vem de um princípio que também é clássico, chamado de arte pela arte. Ou seja, eu vou criar uma composição artística tendo como base outras formas de expressão artísticas. Então, só para você ter uma ideia, é muito comum um poema parnasiano, por exemplo, falar sobre uma estátua grega. É muito comum um poema parnasiano falar sobre um templo, né, da antiguidade. Ou seja, é a ideia da arte representando a própria arte. Só que não é só isso. Dentro dessa perspectiva de arte, eles buscam a representação da razão. Então o racionalismo também é uma característica. E a gente não pode negar que esse racionalismo também é uma oposição a uma visão romântica que era estimulada, né, tendo como base no sentimento. A gente não pode negar, por exemplo, que o parnasianismo vai fazer uma poesia objetiva. A objetividade parnasiana vai ser central na negação da subjetividade romântica. É nesse sentido que os parnasianos também trabalham como característica muito importante o descritivismo. O que significa isso? Um tipo de poesia que se preocupava em descrever os elementos artísticos, tá? E aí que tá. Dentro dessa ótica poética, eles vão trabalhar uma característica também muito importante, que é a impassibilidade. Ou seja, eu quero fazer um tipo de poesia que não passe sentimento. Se o romantismo era exageradamente sentimental, agora eu passo a ser o quê? Impassível. Eu não coloco sentimento para fora. Eu não tenho o meu lírico transbordando emoção. Então é assim que os parnasianos vão criar o seu modelo, tá? Modelo baseado no rigor formal e em aspectos como a objetividade, o descritivismo, o racionalismo e a impassibilidade. Gente, o parnasianismo foi um grande movimento. Teve autores muito relevantes como Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Esses três vão formar o que a gente chama de Trindade Parnasiana. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau. Foi bom estar com vocês. Até a próxima. Valeu!